A paz de Cristo, vamos conferir no YouTube agora. Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, Senhor que reina eternamente, Deus tremendo e maravilhoso. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade na Tua presença, por mais um trabalho, que Tu nos ilumines, que Tu nos eleves, que Tu nos conduzas, para que tudo que seja feito seja para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Em nome do Cristo, Emanuel, Teu Filho amado, é que eu te agradeço nesse momento por mais uma oportunidade que Tu nos dás para aqui fazermos a Tua obra. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai. Aleluia. Louvado seja Deus. Hoje nós decidimos gravar 2 vídeos. Não tinha ainda nenhum tipo de planejamento. Mas, como eu havia falado para vocês, guardassem 3 datas, né? No último vídeo eu falei sobre isso, 30 de agosto, 5 de setembro e 11 de setembro. Então, nessas 3 datas, talvez sejam as datas que nós tenhamos que gravar vídeos. Não sei se depois daí, dessa data, dia 11, haverá mais vídeo, ok? Então, assim, por que gravar esses vídeos hoje, no dia 5? E nós temos aqui uma visão. Essa visão ela é tirada do Apocalipse, ela é tirada do livro de Daniel, que o Brasil foi escolhido para sediar o anticristo, que o Brasil faz parte da profecia do confins da terra, o último continente, o último destino da igreja. E Cristo, quando despediu-se da sua igreja, ele disse, ide por todo mundo, né? Começai em Jerusalém, começai aqui em Israel, ao derredor, Samaria, vão para os outros continentes, ide aos confins da terra. Então esse ide está sendo conduzido há 2000 anos. E hoje, nesse período de 2017, encerra o ciclo do ide da igreja, o tempo final da igreja. Então Deus me chamou quando eu tinha menos de 18 anos, eram 18 incompletos. Quando foi em 2011, Deus me confirmou aquela chamada de 1986, 1987, novembro de 86, janeiro de 87, quando por 2 vezes Deus falou comigo. Em 2011, Deus me deu uma grande revelação, Deus me disse, chegou o tempo do fim do cristianismo. Alerta as igrejas, né? Vem aí o fim do cristianismo, e aí desde então nós passamos a nos conduzir aqui nessa internet, né? Desde 2011, 2012, anunciando que este é o tempo final. Então, dentro da nossa visão, 2013, 2017 e 2020, esse tempo de 2017 encerra a primeira metade, que dar-se-á o tempo em que a igreja terá que ser arrebatada, o Cristo, o corpo, igreja corpo, Cristo cabeça, todo o conjunto será tirado, para que venha o falso Cristo e a falsa igreja. Ok? Então vamos ver o que eu, nesse primeiro trabalho, eu organizei, né? Para que os cristãos tomem conhecimento que nesses últimos dias, Deus nos trouxe, né, um profeta, revelou a este povo Brasil, um profeta, Deus trouxe para este povo, né, um grande despertar, um grande testemunho de que Deus nunca mudou, né? Que Deus levanta aqueles que são pequenos para confundir os grandes, que Deus levanta os que não, nada são para confundir os que são. Comigo aqui nesse Brasil.
Levantado do Brasil um homem que ninguém dá crédito, um homem que ninguém acredita, que pelo contrário perseguem, né? Então, irmãos, vamos ver o que eu preparei para hoje. Porque quando nós estamos falando desse fim do cristianismo, o fim da Laodiceia, e aí você vai para as próprias escrituras, quando ela nos diz que o último grupo de vencedores, né, que está convocado para fazer parte da grande tribulação, está lá no Apocalipse capítulo 3, a Laodiceia, né? Mas ali está falando para aqueles que estão na era da Laodiceia, e nesse tempo, na era da Laodiceia, os cristãos passarão pela grande tribulação, ok? Então, irmãos, a Bíblia mesmo diz, né, que todo reino dividido contra si mesmo, este será destruído, né? Todo o reino, toda a casa. Então, eu queria que você compartilhasse comigo essa leitura, para que a gente pudesse meditar nesta própria leitura, por que Deus nada faz sem antes avisar, né? Porque, na verdade, a gente sabe que as escrituras, elas por si mesmas se revelam. Então, assim, a gente só traz à luz aquilo que está oculto, né? Então, nada há que fique oculto que não venha a ser revelado, né? Então, Cristo, porém, reconhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá, né? Então, irmãos, quando nós estamos falando que o cristianismo vai ser destruído, que esta Laodiceia dividida, este grupo de cristãos de várias partes do mundo, de grupos divididos, vão passar pela tribulação, é porque as escrituras, ela não faz nada sem avisar. Ela diz que um reino dividido será destruído, e os cristãos das diferentes denominações, sejam elas de grupos, de lives, hangouts, de igrejas, templos, de qualquer espécie de grupo, todo grupo será destruído. E aqueles que estão dentro dos grupos, daqueles ali sim haverá um remanescente, né? Haverá um grupo que será tirado, mas debaixo de perseguições e mortes. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Então, para começar, eu vou fazer uma reflexão da maneira que Deus me mostra como estão os cristãos dos nossos dias. Então, vamos fazer uma análise e comparar a verdadeira situação desses cristãos do nosso tempo, ok? Então, veja o que eu separei aqui para mostrar que verdadeiramente os cristãos estão nessa condição aqui, ó. Revolta, assaltante é espancado e queimado pela população no bairro Heller. Isso aconteceu aqui na minha cidade. Nós estamos aqui na rua Demóstenes de Carvalho, com a Travessa São José, onde o fato aconteceu. Ou seja, um linchamento. A população conseguiu pegar o ladrão e matou com espancamentos, ou seja, de socos, pontapés, paus e pedras. E ainda tocou fogo no corpo do indivíduo sem identificação. O senhor observa aqui no detalhe essa rua Demóstenes de Carvalho? Bom, é só para fazer uma leve reflexão. Estamos mostrando essas cenas. Estamos mostrando cenas de católicos e evangélicos. São cristãos do Brasil, para mostrar o tipo de condição espiritual que chegaram, né? Uma reflexão para vocês terem uma ideia do que são esses verdadeiros cristãos de hoje, né? Entre aspas, verdadeiros, né? Então, esses cristãos modernos que seguem Jesus e Maria são esses cristãos que nós estamos mostrando aqui, sempre nessa condição de cristãos, esse tipo de atitudes, né? Então, vamos dar uma olhada aqui sobre esse outro caso aqui, ó. Que já é em outra cidade do país. Multidão tenta linchar casal após boato de sequestro em WhatsApp. Ou seja, depois ficou provado que esse casal não tinha nada a ver com aqueles boatos. Mas olha ao ponto que chega a multidão de cristãos, né, católicos, evangélicos,
Afinal de contas, o nosso país é composto por cristãos evangélicos na minoria e católicos na maioria. Então, para vocês terem uma ideia exata de que situação os cristãos modernos, que nós aqui revelamos como a Laodiceia dos últimos dias. Se você pegar a Laodiceia bíblica a nível de profecia, lá nas 7 igrejas, a Laodiceia é a última igreja pós-apóstolos. Então, essa Laodiceia pós-apóstolos, ela é aquela que conduz o cristianismo pós-apóstolos em período de divisões, em período de esfriamentos, essa igreja já totalmente corrompida com o paganismo romano, ela conduz o cristianismo de Jerusalém para Roma. E aí, daquele cristianismo de Roma, surgem os cristãos modernos no final da era da igreja, que são comparados da Laodiceia do passado, que também vão preparar o anticristo, né? Porque o anticristo é representado por Roma, né? Então, vamos ver essa matéria para vocês. É que um casal estaria sequestrando crianças na região. E o pior... Só não aconteceu com esse casal porque a polícia militar e a Guarda Civil chegaram a tempo. Crianças na região. E o pior, só não aconteceu com esse casal porque a Polícia Militar e a Guarda Civil chegaram a tempo. Um vídeo gravado em um celular mostra mais de uma centena de pessoas aglomeradas em volta de um carro no bairro Mutirão, em Araruama. Algumas pessoas quebram o veículo empurram e tentam virá-lo. Uma viatura da Polícia Militar e outra da Guarda Municipal aparecem na imagem. Elas foram chamadas para proteger o casal que estava no carro, que foi agredido pela multidão. Então, esse acontecimento, ele foi algo que divulgou-se na internet, né, pelo WhatsApp, que é a mesma coisa, via celular, etc. E aí as pessoas passaram a criar um grupo de cristãos evangélicos e católicos e foram fazer justiça com as próprias mãos, né? Então é o que vocês estão vendo aqui, nós estamos mostrando o estado espiritual que estão os cristãos nos últimos dias, os cristãos da Laodiceia, né? Então isso é só para vocês refletirem como os cristãos estão agindo, se são diferentes daqueles que se dizem muçulmanos ou outros tipos de religiões. Para uma tentativa de lixamento na Grande Portugal. Um homem tentou matar um cachorro a pauladas, quando foi impedido pela população. Então a confusão ficou séria e a polícia foi chamada. O acusado José Maté foi levado à delegacia para esclarecer o caso, por que ele queria matar esse cachorro e por que ele levou essas pancadas. O Júlio Diniz tem detalhes. Vai, Júlio. Nós estamos aqui na Grande Portugal, situação de... Vamos por favor aqui, gente. Como ação nós temos aqui, que tem um elemento que maltratou o animal e a população deu uma pisa nele para esse local. Apanhou o cara, apanhou? Apanhou. Aonde? Aqui? Ele matou o cachorro? Foi, tá colado no cachorro. A população pegou, foi o cachorro tá ali no chão.
Cadê o acusado? Tá aí dentro. Estamos aqui dentro da residência. Agora, tá difícil para vocês, porque todo mundo lá fora, né, Sadão? Tá difícil, porque já que ele até o celular dele roubado aqui no portão. Eu não acredito dentro. Até a pedra jogada no cantinho aqui jogaram aqui. O senhor ligou para a polícia? Eu olhou pra lá. Fala aí, fala, é verdade. Fala. O senhor é advogado, tudo bem? Eu queria me sair aí, pra eles me lixarem a mim, pra todo mundo ver por causa do cachorro. Eu quero sair, pra eles me lixarem, como eu dou para o cachorro. Eu quero, sabe por quê? Porque se eu errei, ele não pode fazer isso. Ele tinha que primeiro pensar por que eu estava fazendo isso. Tá entendendo? Porque eu mesmo. Vocês estão meditando o que eu estou mostrando? Os cristãos do Brasil chegando, justiça com as próprias mãos, tribunal da morte, tribunal de execução. Os cristãos de Jesus e Maria, dos nossos dias, porque quem reina nesse Brasil chama-se Maria Aparecida, e a grande massa de evangélicos, protestantes e católicos confessam Jesus e Maria. Então, pense bem o que eu estou dizendo para vocês. Esse homem está sendo procurado para ser linchado porque ele bateu num cachorro. Então, é mais viável hoje para os cristãos modernos da Laodiceia matarem um ser humano, um homem, à semelhança de Deus, do que um cachorro. É mais fácil defender um cachorro do que um ser humano. Então, você vê que a população está faminta de fome, de assassinato, de justiça com a própria mão, ou seja, de matar, de fazer acontecer o crime do cachorro. O ser humano, a imagem, a semelhança de Deus, não vale mais que um cachorro nos nossos dias. É o estado dos cristãos dos nossos dias. Eu não vou nem mais pôr essa reportagem, que é só uma reflexão para vocês. Por outro lado, nós vemos, se você hoje colocar um animal para brigar, se você colocar um animal, eu vou botar aqui sem imagem, vou comentar. Então, se você colocar só a imagem, eu vou colocar e vou ficar comentando. Então, se você colocar um animal hoje para, né, um animal, e se alguém tocar no animal, se alguém botar dois animais para brigarem, hoje, no nosso tempo, é algo terrível, porque as pessoas podem lhe levar ou para a sepultura por conta disso, ou elas podem lhe levar para a prisão. Eles podem fazer é tentar lhe prender, né, lhe dar uma surra grande, porque você tocou num animalzinho. Agora, o ser humano, a pessoa que tocou, não vale o rabo daquele animalzinho. Botar dois animais para brigarem, você está sujeito a pegar uma pena de prisão. Não importa quantos filhos você tem. Se você é casado, se você tem uma empresa, se você tem algum negócio. Mas se você pôr dois animais para brigarem, sujeito a perder a sua liberdade, a perder a sua família, perder os seus filhos, perder os seus bens, perder a sua esposa, a sua vida. Agora, coloque dois seres humanos, espetáculos, filme, grave, que ajunta-se aglomerados de pessoas para aplaudirem, para esperar que dos dois, um pereça, um seja assassinado, um morra, e ali fique gravado aquelas imagens. Estamos vivendo no nosso tempo, os cristãos da Laodiceia, período da era do cristianismo, a era em que os cristãos não valem mais o que vale o rabo de um cachorro. Estou querendo que vocês meditem. Porque Deus vai punir vocês, cristãos da Laodiceia. Vai levantar da Laodiceia um grupo de vencedores. Mas como vocês vencerão? Mais na frente nós vamos falar sobre esse assunto, de que maneiras vocês vão ter que vencer. Ok? Isso é para refletir o que são os cristãos modernos. A defesa dos animais mais prontos a assassinarem a imagem e a semelhança de Deus. Irmãos, é só para uma reflexão. Não podemos aqui, muitas vezes, essas imagens. É uma imagem que nós trazemos como reflexão. Vamos para vocês até que ponto chegou
esse cristianismo moderno, o cristianismo dos últimos dias, chamado cristianismo da grande Laodiceia. A Laodiceia não é a igreja, a Laodiceia não é a noiva de Cristo, a Laodiceia é a parte podre do cristianismo, é a última era dos cristãos. A primeira Laodiceia, ela aconteceu depois do ano 100, foi findar no ano 300, quando a igreja saiu de Roma, de Jerusalém, foi para Roma. E a Laodiceia é a última a igreja que passa o cristianismo de Jerusalém e leva direto para Roma. E daí passa a transferência de Jerusalém para Roma. A Laodiceia é a transferência para o anticristo. A Laodiceia é aquela que intermedia o Cristo para o anticristo. Nos últimos dias, a Laodiceia representará as virgens adormecidas, a metade podre, a metade boa, mas dessa metade podre e metade boa, haverá um julgamento divino. Para a esquerda, ovelhas para a direita, joio para a esquerda, trigo para a direita. O trigo, para dar fruto, precisa morrer. Assim haverá a morte do trigo. A parte boa da Laodiceia, a torcida de futebol, onde alguns vão para assistir o jogo, a outra parte está lá para brigar entre eles mesmos, muitas vezes do mesmo time, torcem o mesmo time. Torcidas que vestem camisas de igrejas, camisas de lives, camisas de grupos, camisas de líderes, se defendem entre grupos, mas ao mesmo tempo se atacam entre grupos. Cheia de confusão, cheia de engano, cheia de profecia, cheia de tantos tipos de ensinamentos. É o que está dentro de cada um. Não são satisfeitos apenas em xingar com a boca, falar mal do juiz, xingar a mãe do juiz, xingar a mãe do jogador, xingar a família, xingar o pai, xingar a Deus. Tentam, quando vão às vias de fato, imaginar ali naquele momento, atingindo alguém, matando, se possível, tirando a vida. É isso que nós estamos trazendo para vocês refletirem, através dessas imagens, porque vive um país católico, um país cristão, mais ou menos 70% é católico romano. E a outra parte, mais 25% é protestante. Ou seja, 90% no mínimo, nação Brasil, dessas imagens são católicos e evangélicos protestantes. A triste realidade que chegou o cristianismo da Laodiceia nos últimos dias da era da igreja. Deus te abençoe, viu, Jorge? Que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Se guarde da maldade, para que nenhuma maldade te contamine. Que o bem possa te conduzir à vida. Então, irmãos, é essa a reflexão que nós queremos trazer para vocês. O que vale um ser humano? Que Deus criou, o que vale a imagem e a semelhança de Deus? Na verdade, o ser humano que Deus criou. Não vale mais o valor de um rabo de um cachorro. Às vezes, o povo aplaude quando um cristão está ali, outro cristão, né? Tipo, quase que lhe tirando a vida. A triste realidade, o cristianismo está chegando no seu final, no seu terrível final. O fim das igrejas, que devem a Deus o mais importante, que é o amor. Não há amor, não há fé no Deus verdadeiro, mas estão aí sangrando por dentro, por fora, de ódio, de raiva, de ira, destruírem vidas, prontos para executarem o mal, para planejarem o mal. É assim que nós estamos mostrando a realidade dos cristãos modernos. Não vale mais nenhum valor, não há mais nenhum valor que Cristo tanto nos ensinou a amar. É como grupos que se
destrói entre si mesmo, cristãos contra cristãos. Nos lembra muito bem o período que Roma dominava o mundo, gerando ódio, ira, gerando mortes, guerras. A era de Roma trazendo para o povo grandes destruições. Destruições de almas, pessoas sendo destruídas, a moral, as almas. Não há mais nem. Assim chegamos na era final do cristianismo, um reino dividido. Homens que perderam suas identidades de cristãos. Cristãos levantados não para destruir, cristãos levantados não para matar, não para roubar, mas cristãos levantados para defenderem a vida, para defenderem a paz, para estabelecerem a paz, para falarem a verdade. Mas não, vivemos na era em que os cristãos estão preferindo a mentira, o engano, a destruição, o ódio, a ira, o amor. É assim que nós vemos sendo destruído por eles mesmos, um reino dividido. Então, queridos, é uma reflexão que nós queremos trazer para vocês, o que são os cristãos dos nossos dias, que agem muito mais como os próprios animais do que mesmo como cristãos à imagem e à semelhança de Deus. Para finalizar essa reflexão da destruição do homem pelo ódio, pela ambição, a que ponto nós comparamos esses homens a animais irracionais, animais sem Deus, animais e não terem espírito. Tem alma, mas não tem espírito, porque não são a imagem de Deus. Nem são a imagem de Deus, nem são a semelhança de Deus. Porque nas revelações que Deus nos deu, Deus nos disse, você sabe qual é a diferença da imagem para a semelhança? É porque o homem, Adão, a primeira criação divina na terra, era a semelhança de Deus. Deus é um pai macho, Deus tem um filho unigênito, e Adão tinha aquela semelhança do pai macho, como Deus é macho. Os cristãos modernos estão chegando numa situação em que estão se comparando muito mais com as criaturas do que com o Criador. Identificando muito mais com suas criaturas do que propriamente com o Criador. É nessa reflexão que nós estamos finalizando, para vocês imaginarem a que ponto chegaram esses cristãos modernos, onde eles se identificam muito mais com suas criaturas do que com seu Criador. Irmãos, esta é a triste realidade negra dos cristãos das igrejas templos, dos cristãos das diversas denominações, dos grupos de lives, onde estão aqui agindo puramente pelo instinto animal. Perderam a identidade de um Criador, perderam a identidade de um Deus de amor, de um Deus de perdão, para agirem como animais brutos, sanguinários, violentos. Esta é a reflexão que nós trazemos dos últimos dias. Animais irracionais, animais sem identidade, não refletem a imagem e a semelhança de Deus. Por mais que tenham a semelhança de Deus, ou a semelhança da serpente, o Deus é macho, a serpente é fêmea, por mais que carreguem as semelhanças das suas naturezas, mas não carregam dentro de si a imagem do Deus Espírito, o Deus espiritual que nos ensina a amar. Os amigos evangélicos e católicos,
esses animais brutos que atacam sem dó, que destrói uma vida, come um animal que come um ser humano, que pode matar um ser humano pelo próprio instinto animal, a natureza animal. Assim estão os animais cristãos. Animais conduzindo animais. Animais amando não sei a quem. Porque quando há amor, não pode haver a violência, não pode haver o instinto animal. Cadê a fé? E o que finalizo dizendo é: todos. E estamos perante Deus. Cristo disse, porventura, quando Cristo voltar, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Ou os homens serão como eram os filhos de Adão nos dias de Noé? Reflitam. Se isto aí, do jeito que você está agindo hoje, como agem esses animais, se você está sendo um cristão ou apenas mais um animal nesse mundo sem Deus. Esta foi a maneira que eu pude, digamos, pensar em trazer uma reflexão sobre verdadeiramente os cristãos do nosso tempo. Então, queridos, eu queria trazer para vocês, para dentro daquilo que eu comecei, uma reflexão para dentro do nosso trabalho também. O que eu preparei, comparando esses que eu conheci na internet a esta reflexão inicial. Então, eu queria mostrar nesse momento para vocês o que foi que eu separei aqui e que eu gostaria de compartilhar com vocês, ok? Então, irmãos, olhada aqui, eu quero fazer uma homenagem a um cristão que eu conheci aqui na internet, e esse cristão eu comparo a estes cristãos que eu mostrei anteriormente. E eu gostaria de apresentar a vocês aqui um cristão que eu conheci na internet, chamado Ivan Amaral. Esse rapaz nos ajudou aqui na era da igreja por mais ou menos 2 anos. Creio que um tempo de 2 anos, mais ou menos, ele esteve comigo. Um amante de cachorros, um amante de animais. Nós mostramos outro dia, no outro vídeo, esse homem acusando o Danilo, me acusando, dizendo que o Danilo se deitou comigo, coisa que nunca aconteceu, chamando o Danilo de bichona, de bichinha. Sabe, irmão, apedrejando o Danilo. Eu já mostrei aí, num dos vídeos do Eldmar, ele apedrejando o Danilo, destruindo a moral do Danilo e a minha. É comparado àqueles animais que eu mostrei anteriormente. Quando eu falo animais, é os cristãos que estão agindo como animais, onde os cachorros, os bichos, estão valendo mais do que os seres humanos. Eu tinha dito que esse rapaz, o Ivan Amaral, ele é um grande defensor de cachorros, né? Se você entrar no Face dele, é todo para cachorro. É um Face para animais, especialmente cachorro. Hoje, já defende os ensinamentos da Igreja Católica. Divulga até coisas de padres, né? Então, para vocês terem uma ideia, o cristão moderno, o católico, evangélico, eles não são diferentes. O que diferencia eles hoje é que amanhã vão professar a mesma fé. A fé em Maria, a mãe de Jesus.
que é isso que nós estamos dizendo para vocês, ok? Então, esse Ivan que esteve conosco foi ensinado aqui a amar o próximo, amar a Deus. Nunca ensinei ninguém a ir em YouTube para tirar pedra. Nunca ensinei ninguém a ir adorar Maria, a defender a Igreja Católica com seu paganismo. Mas hoje encontra-se nessa queda de volta ao catolicismo, defendendo o pensamento dos padres, que amanhã vão defender a todos o pensamento de Maria. Então, esse rapaz, Ivan Amaral, eu citei ele aqui por várias vezes, eu disse, olha, o Ivan, Deus me revelou que ele estava se unindo ao Eldimar para programarem a minha morte, para me executarem. E todos sabem, eu tive um sonho, e nesse sonho, entre agosto e setembro, eu sonhei que o Ivan havia sido revelado por Deus num sonho, que ele se juntaria com Edilmar, aquela gangue, e iam pedir a minha morte. Num dos diálogos que eu tive com o Danilo, apesar de ele ter apagado o nosso histórico de conversa no Hangout, mas no bate-papo ele não consegue apagar porque fica gravado no meu histórico. Todos os acontecimentos de Hangouts ficam automaticamente gravados no nosso histórico de bate-papo. Então eles não sabiam disso, apagaram nossas conversas de Hangout, todo mundo que aqui pensou que iam me driblar, os que tentaram apagar rastros dos hackers e tal, etc. Mas aqui no histórico do bate-papo fica um histórico que não tem como você apagar. Assim como tudo que conversamos fica gravado para possivelmente numa possibilidade de provas futuramente, a gente ter acesso via judicial qualquer conversa que houve aqui. Ou seja, não dá para fazer nada oculto que não seja revelado, ok? Então, irmão, olha o que eu disse para o Danilo entre agosto e setembro. O sonho foi entre agosto e setembro. Eu disse, olha, Danilo, estes dias sonhei com o Ivan. Eu vou aqui ver para vocês entenderem melhor. Eu sonhei com o Ivan, um sonho meu confuso. Pedi a Deus, se for um sonho dele, que me desse a confirmação. No sonho, queriam me calar. Vi o Ivan no meio deles. E aí eu vou baixar aqui um pouco a nossa conversa, porque mais na parte de baixo, inclusive nessa parte, a gente até tem aqui mostrado que o Alencar era um adorador da serpente, aquele Alencar que tanto pediu a minha morte, a minha prisão aqui, juntamente com eles, que tanto me perseguiu aqui, tanto que nós até aqui foi nesse tempo que descobrimos que o Alencar, ele era um adorador da serpente. A empresa dele é uma empresa com nome Cobra, né? Cobra é serpente, para quem não sabe. Então, para você ter uma ideia, nesse diálogo que eu tive com o Ivan, e eu estou aqui mostrando para vocês, sobre o sonho que eu tive, deve estar bem mais embaixo, eu vou dar detalhes desse sonho. Já mostrei lá em cima que havia um sonho, aí eu vou, num detalhe aqui da conversa, explicar de que maneira eu vi o sonho. Tá aqui, ó. Tô bem por aqui, em torno dessas conversas, eu vou falar do sonho, né? Aqui, ó. Olha, sonhei com o Ivan, se unindo às pessoas para me calar. Eu vi as pessoas enchendo minha boca de capim. Isso aqui sabe o que é, né, irmão? Encher a boca de capim de alguém, morte, enterrar um morto. Joga ali areia, terreno sobre ele. E ali, o morto normalmente é colocado de rosto para cima, né? Então, é assim, o simbolismo de que eles queriam me matar. E aí eu disse, ó, sonhei com o Ivan se unindo às pessoas para me calar. Eu vi as pessoas enchendo minha boca de capim para me engasgar, me matar. Então, irmãos, esse sonho eu tive entre agosto e setembro.
Contei para o Danilo. Então, é só para você se ligar de que quando Deus nos dá sonho, não tem como você fugir deles, porque é uma coisa que Deus age. Então, Deus me revelou que o Ivan Amaral, estaria se unindo a um grupo de assassinos para me matar. Eu revelei isso para o Danilo entre agosto e setembro. Agora, eu queria que vocês analisassem aqui, porque essa foi a grande revelação que nós tivemos do Ivan. No Facebook do Ivan, e tá aqui, é público, ó, aberto ao público. Quando você pega um Face aberto ao público, viu, Ivan? Não tem crime. Eu estou mostrando que está ao público, que você mesmo divulgou para as pessoas lerem e acompanharem o que você acredita. Rede Globo faz apologia ao crime, denuncie. Quer dizer, é hipocrisia, Ivan. Você acusar a Globo de apologia ao crime, enquanto que você apoia criminosos contra a vida do Marcos Profeta. Você é hipócrita, Ivan. É fruto da Igreja Católica, da podridão da Igreja Católica. Você faz parte da podridão do que o catolicismo implantou no meio dos cristãos. É o paganismo com toda a profanação moral, espiritual e religiosa. Você acusar a Globo, que faz apologia ao crime, e ao que seguir o Eldimar, que também faz apologia ao crime. Eu já mostrei o Eldimar, o Barros, se unindo aqui com hackers para entrar na minha intimidade, na minha privacidade, nas minhas contas, entrar no meu computador. Mas você segue bandidos que também fazem crime, que fazem aqui apologia ao crime. Sabe, a Bíblia diz que é um cego guiando outro cego e os dois vão cair no mesmo abismo. A Bíblia diz que quando você quer tirar uma sujeira do olho de alguém, mas o seu tem uma trave enorme e você só enxerga do próximo. Você não enxerga o pecado que está em você. Então eu escolhi o Ivan para dar uma homenagem especial, porque você sempre foi citado, mas eu nunca mostrei nada de você aqui, Ivan. Então, irmãos, esse é o Ivan Amaral, que eu sempre disse que Deus havia me revelado que ele estaria se unindo a um grupo de assassinos para me matar. Vocês que isso foi entre agosto e setembro. Quando foi em outubro, de setembro para outubro, aconteceu e se cumpriu a minha profecia, só que eu não tinha visto. E agora, olhando, eu pude ver, irmão, que realmente Deus não engana. Quando o sonho é de Deus, acontece. No dia 26 de setembro de 2016, depois do meu sonho, Eldimar fez essa postagem aqui no Facebook dele, ó. Convoco toda a ex-igreja do deserto para o hangout no dia 1º de outubro, para desmascararmos de vez o Marcos Pateta. Espero a presença de todos. Os interessados me procurem. E aí, olha a surpresa que Deus me mostrou. Quando eu fui analisar isso aqui, está com 2 dias que eu vi isso. Eu vi que o Manuel Rosa, aquele que fez aquela conta pornográfica, que era dele, também estava junto do Eldimar, sempre junto, né? Você vê que eles se uniram. E aí você vai ver que o Ivan Amaral estava com aquele grupo que estavam se unindo para me matar, que Deus havia me revelado no sonho. Deus me disse que um grupo iriam querer me matar e que o Ivan estaria naquele meio. Eu mostrei numa conversa com o Danilo, entre agosto e setembro, e o Danilo apagou aquelas conversas que havia no nosso histórico, mas ficou no bate-papo, porque faz parte do arquivo da minha conta. Então, aí, quando foi há 2 dias atrás, eu olhando aqui, procurando algumas coisas do Eldimar, para aumentar o rol de crimes dele, naquilo que Deus já me levantou aqui para levantar de prova contra ele, encontrei isso aqui, uma pérola. O Ivan Amaral compartilhando a ideia de me matar. Tá aqui, ó. Aí ele vai justificar, né? E aí ele é convidado a fazer parte dessa gangue, ó. Eu, né? Ó, o Eldimar vai convidá-lo.
Ó, querido, é só para ir. O cara disse assim, ó, um cara, eu quero estar no Hangout. Aí o Admar respondeu, querido, é só para o pessoal da ex-igreja do deserto. Aí o Ivan Amaral disse, ó, vou tentar, tô sem PC, vou no celular. E o Eldimar responde, ok, Ivan, celular dá para fazer, o importante é estar presente, tamo junto, paz. E aí cumpriu o sonho, a profecia do sonho, que eu sempre disse aqui várias vezes, em várias gravações, que Deus me mostrava o Ivan se reunindo com essa gangue para juntos decretarem minha morte. Ivan, não brinque com Deus, meu irmão. Não brinque. Não ame mais seu cachorro do que o semelhante que Deus levantou na terra. Não troque a semelhança de Deus pelos animais. Você perdeu a essência do Criador, de defender cachorros, de amar cachorros e odiar o ser humano. Isso é o que a religião tem feito com os cristãos da Laodiceia. Amam animais e odeiam senhores, cidadãos, pessoas, seja ela de qual raça, de qual cor, não valem mais nada a não ser o que eles acham que elas valem. Quantas vezes eu citei, Deus me mostrava o Ivan se unindo a um grupo de assassinos para me executarem. Falei isso várias vezes. Está aí a prova, Ivan, que você estava lá ocultamente, não entrou na sala, no vídeo ao vivo, mas você estava dando aval. Irmãos, aquele aval que eu citei, que o Barros recebe, lembra que eu disse para vocês que o Barros decretou minha morte em nome de Oxalá? Até eu mostrei isso várias vezes. E quem quer ter uma ideia do que eu estou dizendo, é só você lembrar que eu gravei muitos vídeos aqui sobre esses assuntos, né? Lembre-se que Marcos Profeta, eu comecei nessa data de 3 de abril de 2016, ó, alertando que o Eldimar, vírus no sistema, tinha um plano para me assassinar, estava à procura de alguém. E nesse vídeo eu mostro um exemplo de uma pessoa que, por causa de denúncia na internet, ela foi executada covardemente. Está nesse vídeo aí, ó. E nesse vídeo eu mostrava que o Eldimar já tinha um plano para me executar. Ele estava à procura de pessoas para me assassinarem. Isso nós estamos falando de coisas que eu dizia há mais de um ano atrás. Eu já denunciava o Eldimar, do plano dele para me assassinar. E todos me acusavam, diziam que eu tinha enganado, o Eldimar lançou na cabeça do povo que eu estava conduzindo o povo para roubar o dinheiro do povo, tirar o dinheiro do povo. Irmãos, eu vou aqui falar uma coisa que acho que eu nunca comentei com vocês, e eu vou comentar hoje. O Donis me ligou uma vez, quando eu já estava no Manuel, eu nem sabia que o Donis já estava me preparando essa armadilha, e eu não sei se ele gravou essa conversa, que provavelmente ele tenha gravado, porque a ideia era tentar me destruir já, foi uma cilada que eles armaram para mim. E o Ivan me ligou, o Donis, quando eu estava ainda no Manuel, e o Donis me disse uma coisa assim, ó, julguem vocês, vou dizer o que ele me disse. Irmão Marcos, eu não vou deixar dinheiro em conta, porque eu vou sair da empresa, vocês sabem dessa história, né? E eu vou ter que levar o dinheiro comigo. Eu digo, olha, não esqueça que você tem sua família, que você está falando isso aqui porque deve estar gravado e a prova está lá do jeito que eu conversei. Não esqueça que você tem a família e você não precisa vir com todo esse dinheiro. Ensinei ele a dividir bens com a família, a casa, dar para a filha. Como ensinei o Ivan, na época, deixar uma moto, deixar a casa com a família, né? Todos sabem que eu nunca quis nada de ninguém. Mas essa do Donis, eu não sabia que era uma armadilha, da forma que ele queria me pegar.
Agora, eu disse, Donis, você vai deixar a gente numa situação difícil. Porque você trazer dinheiro para cá, sem uma conta, porque o anticristo, nós sempre tivemos essa ideia de que seria setembro, outubro de 2016, que poderia já haver a invasão. E eu disse, essa questão de você trazer esse dinheiro pode trazer risco. Se pessoas souberem que nós temos esse dinheiro aqui, podemos sofrer uma tentativa de assalto, algo assim. Então não é aconselhável, e se tiver que fazer isso, tem que ser algo muito bem escondido, de uma maneira que praticamente ninguém saiba, a não ser eu e você que você está comentando. Foi esse o meu argumento com o Donis, sobre o que ele estava falando comigo. Eu não sei se ele estava gravando para tentar me testar. Mas eu fui acusado de que eu tinha planejado levar um grupo para Santa Catarina e lá roubar. Certo? Tudo foi mentira armada contra mim. Vou mostrar para vocês aqui. Olha o que o Donis diz antes de eu viajar para Santa Catarina, irmãos. Falou por mim. O filho não acreditou em mim. Não acreditou. Nem casais, nem solteiros. Então eu tenho hoje que abandonou. Vou passar para frente. Separei a família dele. Passar para frente. Algo assim, me conte aqui, por favor. Testemunho do Donis, antes de eu viajar. Eu posso falar nessa oportunidade, porque falo por mim, em primeiro lugar. Eu estou aqui porque eu tenho fé, acredito nas coisas de Deus. Acredito que nós estamos nos últimos tempos, nos 7 anos proféticos, que a Bíblia nos relata. E sobre a pessoa do Marcos, profeta, eu sou testemunho, estou aqui porque Deus me direcionou até aqui e tenho plena certeza que estou aqui porque tenho fé. Jamais ninguém me induziu a essa para que eu estivesse aqui. E jamais também nunca vi o Marcos destruir ninguém. Porque Marcos, eu, particularmente, eu, Donis, acredito que Marcos vai levantar realmente de Deus para trazer esse mistério do último dia. E eu sou testemunho. Eu nunca vi Marcos induzindo ninguém, abandonando ninguém, chamando para que alguém abandone. Aqui estamos porque temos fé, acreditamos. Não estamos aqui por influência de ninguém. Estamos aqui porque acreditamos nas coisas de Deus. Eu acredito que Marcos jamais ele induziu, ele levou, ele chamou alguém para consertar o corpo. Do jeito que levantaram as fotos testemunhas sobre a pessoa dele. Então, eu declaro claramente aqui que Marcos é uma pessoa honesta, uma pessoa que Deus está com ele. Aí, antes de nós viajarmos para Santa Catarina, o Donis confessou que a ideia de sair daqui, da região dele, ele estava em São Paulo, Danilo estava em Londrina, eu em Fortaleza, o Peter em São Paulo. A ideia de nós sairmos para Santa Catarina não foi minha. O próprio Donis confessa isso. Foi uma ideia deles. E aí eu completo no decorrer dessa gravação. É só alguém abrir o vídeo nesse tempo, em torno do tempo 56 minutos em diante, que eu vou dizer, olha, eu intervenho na conversa dele e digo, e o Donis está dizendo uma grande verdade. Ele, o Danilo e o Manuel me procuraram e perguntaram se Deus podia falar com eles sobre essa questão da igreja. E eu disse que poderia, sim. E eles vieram com sonhos e que, para eles, nós tínhamos que ir lá para Santa Catarina. Eles, Danilo, o Donis e o Manuel, e não o Marcos. Eu aceitei, o Peter aceitou e outros não aceitaram. E daí surgiu
aquela loucura de perseguições, né, com hackers, computador invadido, crimes sobre crime, conta que nunca foi minha, pornográfica que nunca era minha, criaram tudo de forma criminosa para destruir a minha moral, a minha pessoa, para impedirem o trabalho da gente se reunir junto. A ideia não foi minha, eu só acreditei e fui seguindo-os. Ok? A prova está aí, o Donis mesmo falando que eu nunca chamei ninguém. Então, irmãos, tiveram um pré-julgamento muito covarde da minha pessoa, me julgaram aqui de forma muito terrível. E daí, daquele convite do Eldimar, né, o Ivan aceitando, e Deus havia me revelado que o Ivan estaria nesse convite, estaria nesse plano para me assassinar. E quando o Donis, o Barros, aí já estamos falando do dia do vídeo, e se você pegar o vídeo, viu, gente, ó, eu tenho aqui, mas o vídeo que ele gravou naquele tempo, ele tirou, viu? Porque ele sabe que é uma prova contra ele, que ali é um decreto de morte. Então, se você abrir o vídeo que ele está divulgando, está lá no Face dele, você não encontra mais o vídeo, ó. Por quê? Porque ele caiu na real, orientado pelo Barros, viu? Você pensa que o Edmar é inimigo do Barros? Você está enganado. Então, orientado pelo Barros, né? Esse vídeo não está disponível. Ele excluiu o vídeo, porque o vídeo era criminoso, me executar, me assassinar, e aí estava tudo gravado no vídeo. Não está mais aí, Eldimar, mas está comigo. Eu estou só mostrando para as pessoas quem é você. Você realmente foi consciente que cometeu um crime ali, uma tentativa de assassinato, e apagou o vídeo. Só que você se perdeu, porque eu tenho. A questão que eu estou mostrando para as pessoas, quem é você? Mesmo que ninguém acredite em mim, mas pelo menos estou fazendo a justiça de Deus. Falar a verdade, mostrar a verdade, que queira ou não aceitar. Então, nesse vídeo, o Eldimar, simplesmente, ele já tirou o vídeo, porque ele viu que era criminoso. Era, na verdade, uma confissão, viu, Eldimar? Uma confissão de assassinato. Por isso você tirou. Mas Deus havia me revelado, né, meses antes, entre agosto e setembro, que o Ivan iria se reunir com esses criminosos para me assassinar. Quando Deus revela, não duvidem do sonho de Deus. Então, irmãos, começamos a gravar vídeos, né? Quem era o Eldimar, mostrando o Tribunal da Morte, né? Eles se juntando, se unindo para me assassinarem. O Tribunal da Morte. Então, se você pegar esse vídeo aqui, eu estou mostrando o início, como tudo começou. Depois eu vou mostrar nesse vídeo cada detalhe de como eles, no vídeo, estão planejando o meu assassinato e porque eles estavam justificando. Então, nesse vídeo, você encontra cada passo a passo, né, de forma mais detalhada, de que maneira eles estavam conduzindo o planejamento do assassinato. Por que estavam me dando poucos dias de vida? Por que eles queriam que eu morresse em poucos dias? Está tudo aí nesse vídeo, né, os detalhes, de forma mais fácil de você compreender, né? Eu até mostro um grupo de pessoas que assassinaram uma irmã, porque diziam que ela estava com demônio, eu mostro nesse vídeo. Aí eu digo, olha, eles estão querendo fazer comigo o que fizeram com essa irmã aqui, ó. Foi preso um pastor com uma gangue de irmãos que assassinaram uma irmã. E isso eu mostrei comparando ao Barros, ao Eldimar, que estavam planejando o meu assassinato, né? Juntos com os ex-igrejas do deserto. Nesse dia 1º de outubro, o Eldimar convocou os ex-igrejas. O Ivan não se apresentou pessoalmente, né? Ele não teve coragem, mas ficou por trás, né? E aí, quando eu revelei que o Barros toma a decisão de me dar poucos dias de vida, eu disse, olha, nessa hora o Barros está recebendo um aval que poderia
decretar minha morte, que ia ter apoio. E nessa hora, irmão, o Barros está em comunicação, que eu dizia que era um pistoleiro, era o próprio Ivan, dando aval da minha morte com esses monstros. Era aquela visão que Deus me mostrava do Ivan Amaral por trás deles. Por trás deles, irmãos. Ele não entrou dentro do hangout deles, mas por trás estava ali se aliando a eles na ideia de me assassinarem. E quando o Barros tem aquela comunicação, que eu digo, é nessa hora que ele está recebendo o aval da minha morte, quem é que estava ali por trás dando aval ao Barros? Era o Ivan Amaral. Do jeito que Deus me revelava meses antes, que ele ia se unir com esse grupo, com esses assassinos, e planejar a minha morte. Ivan Amaral, eu já orei por você. Vem aí a grande tribulação, Deus vai te salvar dentro dela. Faz parte do grupo de vencedores que vão ser levantados dentro da Laodiceia. Não se preocupe. Eu não te desejei morte, te desejei vida. Que tu seja salvo na tribulação. Não te desejei a morte, mas a vida. Mas é dentro da tribulação. Essa prestação de conta tua não é comigo, é com Deus, tá bom, Ivan? Que Deus tome conta da tua alma, que você colha o que você plantou. E aí, eu mostrei nesse outro vídeo o que o Barros e o Eldimar tinham em comum. Mostrei que os dois tinham um histórico muito podre no cristianismo, traumas, problemas, fracassos nas igrejas, templos, e vieram para a internet conduzindo essas maldições sobre eles e aqui espalhando para outros. Traumas, né? O Eldimar, usuário de droga, né? O próprio Barros depois espalhou aí para todos que ele tinha abandonado a própria mulher para fumar crack, fumar pedra, né, Eldimar? Então, esses caras que planejaram o meu assassinato, a minha morte, é isso que nós revelamos, faz parte da parte negra do cristianismo dos últimos dias. Esta é a Laodiceia que Deus vai punir, esta é a Laodiceia que Deus vai peneirar entre joio e trigo, entre a luz e as trevas, o bode e ovelhas e bodes, ok? Então, irmãos, essa é outra parte que eu também estou terminando. E para finalizar, nós vamos refletir um pouco aqui sobre alguns assuntos da Laodiceia, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui, o que eu, de fato, queria mostrar para vocês aqui, ó. Muito bem, então deixa eu dar uma olhada nisso aqui, ó. Eu vou abrir isso aqui, sobre o que nós estamos mostrando aqui, certo? Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, alguns assuntos que eu separei aqui, para encerrar sobre a Laodiceia. Então, esse é o ponto final para a gente fazer outro vídeo. Deixa eu mostrar aqui o que eu separei para vocês sobre a Laodiceia no final. Vou abrir meu G+, sobre algumas coisas que eu postei nesses últimos dias. Olha, eu botei essa postagem, alerta vermelho, Romilson faz parte do engano, a mesma doutrina dos seguidores do Reverendo Moon que ensinam que Satanás é o arcanjo. Segundo as escrituras, o arque superior anjo, mensageiro, arcanjo, é revelado como Miguel, igual a Deus e não a Satanás. Né? Aí você pega as escrituras, vai analisar, a Bíblia fala do arcanjo, né? Porque o mesmo Senhor, o Cristo, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com sua trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo já estarão primeiro. Tessalonicenses 4,16. Mas o Miguel, arcanjo, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar o juízo de maldição contra ele, mas disse: Senhor, te repreenda. Então, irmãos, jamais a Bíblia ensinou, jamais ela ensinou, de que o arcanjo, Satanás era um arcanjo. Isso é mentira, ok? Quem está caindo nas garras do Romilson, caia na realidade, porque eu vou mostrar isso aqui para você, ó.
Esse vídeo faz parte do Reverendo Moon, da parte da Ásia, que tem essa profecia, né, do novo Jesus da ONU. E nesse vídeo, ele vai explicar sobre o anjo caído. E sobre o anjo caído, ele vai dar essa noção. Quando ele vai falar da parte da queda do casal, ele vai mostrar a natureza da serpente, e ele vai mostrar que o arcanjo, que a serpente era um arcanjo. Então, se você pegar bem aqui por esse tempo, acho que já é aqui, ó, que ele vai falar a serpente simbólica, né? Então, bem num momento desse, ele vai falar do arcanjo. Deixa eu ver aqui qual é o momento que ele cita o arcanjo como sendo a serpente, o diabo, né? Acho que é aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tá bem por aqui. Se alguém quiser, a queda do homem, tá do Kaoru. Ele vai falar do arcanjo. E nesse ensinamento do arcanjo, ele diz que o arcanjo está aqui, ó. Acho que é bem aqui. Diz que o arcanjo era Satanás. Irmão, o arcanjo liga a Deus, né? O arcanjo vai ligar a Deus e não a Satanás. O arque superior, anjo, mensageiro, seria o mensageiro superior. Então, quando nós revelamos o arcanjo, nós não associamos o arcanjo a Satanás. E o que estão por trás do Romilson ensinam que o arcanjo está ligado a Satanás. Então, você tome cuidado, você que segue o Romilson. O Romilson faz parte de um grupo que está propagando Romilson está propagando sobre a questão do arcanjo. E aí, quando você vai estudar esse vídeo aqui, você pegue pelo título, é que eu estou vendo aqui ainda o YouTube pelo G+, e não dá para eu ler todas as letrinhas. Mas num certo momento desse vídeo, ele vai revelar que o arcanjo era Satanás. Ok? Então, irmão, fique atento, essa doutrina de que Satanás é o arcanjo é uma doutrina diabólica dos servos do Reverendo Moon. E não é de Deus, não é uma coisa bíblica para os nossos ensinamentos. Ok? Então, aí você pega aqui, eu vou para o Romilson. O Romilson, ele traz, né, uma revelação tremenda, mas quem te revelou essa revelação tremenda, Romilson? E nessa revelação tremenda, ele vai falar sobre os Estados Unidos, como sendo aquela parte que vem do mapa mundi, como Salvador, né? E diz, segundo ele, que a igreja passará pela tribulação, e um grupo de vencedores, ele vai usar esse mapa mundi, vídeo revelação do Romildo, e ele vai mostrar esse mapa mundo. Esse mapa mundi aqui, ele mostra que os Estados Unidos vem como Salvador, né? Para aqui, para a América do Sul. Ok? E quem trouxe essa revelação, já que ela não é do Romilson? Ele disse que é dele lá, né? Irmão, essa revelação não é nova. Ela é antiga. Tá aqui, ó. O vídeo Esramá, Apocalipse 12, a Mulher e o Dragão. Esse vídeo está no YouTube. É um vídeo antigo. Certo? O Romilson está copiando isso aí desses caras. E nesse tempo aqui, ó, ele vai dizer 2:45. Ele vai dizer a mesma coisa que o Romilson está dizendo lá. E que o servo do Reverendo Moon diz, ó. 2:45, vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, eu acho que o som está desligado aqui. Deixa eu ver se eu localizo aqui.
que eu estou abrindo pelo G+, que eu não queria passar ele para o YouTube, mas vou ter que passar para que fique mais evidente, para vocês compreenderem isso aqui. Ó. Isso aqui, não caio nessa cilada, certo? Vou abrir no YouTube para vocês verem. Essa visão da águia, do anjo, do arcanjo ser Satanás, é uma visão diabólica, é uma visão satanista. Wilson está passando na internet para conduzir pessoas ao engano por conta disso. Houve. Vou botar aqui no tempo 2:45. Houve o gol de ouro. O Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Houve peleja no céu. O que aconteceu aqui é que já havia peleja no céu. Mas a batalha entre Miguel e seus anjos contra o dragão, Satanás e seus anjos. Você sabia que Satanás era um arcanjo, né? Satanás era um arcanjo. Uma posição superior a Miguel. Superior a Miguel. Estão entendendo, irmão? Miguel é como Deus. Satanás, a Bíblia nunca relatou na Bíblia, não existe um relato bíblico que Satanás era um arcanjo. Então, esses são os criadores daquela teoria da águia, que virá de fora, Estados Unidos, em defesa, né? Em defesa. Então, eles estão defendendo essa visão da águia. De onde vem essa teoria? Essa teoria vem da Ásia. Porque lá da Ásia, da Coreia do Norte, Coreia do Sul, falso Cristo, novo Jesus. Então, Miguel é um nome masculino, né? Miguel significa o que, Miguel, na verdade? Vamos ver aqui. Quando a Bíblia fala do arcanjo, só fala de um. Miguel significa quem é como Deus. Miguel é um nome masculino e tem origem no hebraico Micael, formado a partir das junções dos elementos Micael, e significa quem é como Deus. Não é como Satanás. Então, irmãos, Miguel, não existem muitos arcanjos, mas apenas um. O prefixo arque, ou arque, significa maior ou superior. Ele é o anjo superior. E no caso, arque, anjo, que é mensageiro, mensageiro superior, revela um ser que é maior do que os anjos, ou a ele superior. O nome hebraico Miguel significa semelhante a Deus. O arcanjo Miguel é, conforme a Bíblia Sagrada, indiscutivelmente o Cristo. No Velho Testamento, o anjo do Senhor. A palavra arcanjo é mencionada 2 vezes na Bíblia Sagrada e sempre no singular, identificando diretamente a Cristo no passado. Lembre-se, Cristo disse, eu sou antes de Abraão. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Lembre-se que há relatos na Bíblia de que o anjo, né, o anjo era adorado, né? Lembre-se que Moisés, quando teve aquela aparição do anjo, o anjo do Senhor, lembre-se que Moisés, o anjo se identificou como Deus. O anjo do Senhor veio a Moisés e ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, irmãos, lembre-se que Cristo, ele era o anjo do Senhor no passado. Cristo era o ser que apresentava-se no lugar de Deus. Ninguém jamais viu o Pai, mas apenas o Filho. O Filho se revelava no passado na posição do Pai. Eu e o Pai somos um. Lembre-se que o anjo era adorado, o anjo do Senhor. Por que o anjo do Senhor era adorado? Já que anjo não pode receber nenhuma adoração. É porque o anjo do Senhor
era o Miguel. O anjo do Senhor era o mensageiro superior. Lembre-se que Cristo foi enviado. Deus enviava no passado o anjo. No presente, Deus envia o Cristo. Deus enviou seu Filho amado. Assim como o anjo recebeu adoração no passado, Cristo se identificou. Eis que eu estou acima de todas as coisas. As chaves do reino dos céus foi me entregue. Todo o poder e autoridade foi me entregue. E a Bíblia diz que para que todo joelho a ele se dobrasse, se curvasse, só um é digno de adoração. É o Pai. Isso é verdade. Mas Cristo disse que quer adorar o Pai, passe por mim. Ninguém vem. Ele nunca disse que nós não vamos ao Pai. Ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Para ir ao Pai, passar primeiro por Ele. Para conhecer o Pai, tem que conhecer primeiro a Ele. Vós nunca me viste? Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem adora a mim, adora o Pai. Quem serve a mim, serve ao Pai. Não caiam nas garras do Romilson. Outros vão cair, muitos vão cair. A fila vai ser grande dos que vão ser deixados na grande tribulação. Muitos vão ser deixados na grande tribulação, irmãos. Muitos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo estarão primeiro. Isso é na tribulação. E naquele tempo se levantará o arcanjo Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do povo de Israel, e haverá um tempo de angústia, grande tribulação. Ô irmão, qual é o anjo que vai aparecer e prender Satanás, se não é um só, o Cristo, o Miguel? Quem mais poderia vencer Satanás, se não o anjo, o arcanjo? E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão. Essa missão pertence somente a um. No Velho Testamento, ele é chamado de Miguel. E no Novo Testamento, confirmado também como Miguel. Mas para nós, nascido em Maria, hoje chamamos de Cristo Emanuel. Somente um poderá pisar na cabeça da serpente, somente um poderá derrotar Satanás, somente um pode guerrear contra Satanás. Cita Miguel, o anjo, que nós conhecemos como Cristo no Novo Testamento. É o Cristo, o anjo, o mensageiro de Deus. Cristo é o mensageiro. A Bíblia diz que Cristo virá das nuvens. Cristo será visto por todos. E a Bíblia diz que Cristo, quando vier, ele vai vencer Satanás. Quem mais poderá aparecer no céu para prender Satanás, senão o Cristo, que a Bíblia chama também de Miguel? Que anjo é este que descerá do céu com autoridade para exercer sobre Satanás, se não é um, o mensageiro de Deus, que é Cristo, que também é intitulado de Miguel? Queridos, não caiam nessas armadilhas. Não espere uma salvação vinda da parte dos Estados Unidos. Não caiam nessa. Não caiam. Não caiam. Ai dos que vão cair na armadilha da falsa águia, Estados Unidos, que arrebatará um suposto grupo de vencedores. Esta heresia foi levantada na Ásia, para de lá vir o falso Cristo da ONU. Você sabia que essa heresia que o Romilson ensina foi levantada na Ásia? Vou lhe mostrar aqui para vocês. Foi na Ásia que se levantou essa heresia, meu irmão. É na Ásia. É na Ásia. Vou mostrar aqui para vocês nos comentários. Essa heresia ensinada de que um grupo de vencedores se salvará não é uma profecia do Romilson. Ele copia da Ásia, de onde virá o falso Cristo. Vou abrir aqui a página
que fala do assunto. Vou abrir para você ver que vocês vão cair numa armadilha muito grande, porque Deus permitirá isso para vocês. Para que vocês caiam nessa armadilha, porque se cumprirá sobre vocês o grande julgamento de Deus sobre os cristãos da Laodiceia, divididos e desviados da verdade, cheios de raiva, de ira e de ódio, cheios de engano. Essa visão não é do Romilson. Ela é da Ásia, de onde virá o novo Jesus, o falso Cristo. O ensinamento de Dong Yunlan, um chinês asiático, ele traz essa revelação que hoje é passada por muitos, porque faz parte do plano de Satanás, de unir a América do Norte à Ásia, e daí viu o falso Cristo. Foi daí que surgiu o mapa mundi que o Romilson ensina a vocês. É um engano, meus queridos. Vocês vão cair numa grande armadilha, porque o vosso coração é mau. Faz parte do julgamento de Deus permitir que vocês caiam numa grande armadilha, para que vocês sejam julgados pelas vossas maldades. Nós vamos gravar um próximo vídeo agora para falar sobre a nova identidade com chip. Vamos falar da guerra. Nós sabemos que desse falso Cristo virá da América do Norte, é o novo Jesus que vem juntamente com os Estados Unidos. Nós já revelamos, e desse novo Jesus que virá da América do Norte, ele vem, na verdade, da Ásia, ele vem da Coreia do Norte. É outubro, a grande tribulação. Por que a Coreia do Norte? Né? Escrevi com 2 R, vou aqui fazer uma edição para corrigir isso aqui. O que é a Coreia do Norte? Né? Não é Coreia, é Coreia. Tirar um R. Se tornou o grande sinal para a Terceira Guerra Mundial. Resposta: a Coreia do Norte aponta para o falso Cristo. Foi lá que nasceu o Reverendo Moon, que a ONU e os Estados Unidos decretaram como um novo Jesus que já veio, que nasceu na Coreia do Norte, que está hoje preparado pela ONU, pelos Estados Unidos, para ser o novo Jesus da nova ordem mundial. O filho dele, americano budista, nós já mostramos sobre ele. É ele que virá. Ele que virá. O filho dele virá trazendo o novo Papa. Virá dos Estados Unidos. O americano budista. O filho do Reverendo Moon. O próximo Papa, quando Francisco cair, este jovem, o jovem Papa, será o novo Papa da nova ordem mundial, americano. Esse é o homem que está sendo preparado para receber o título do nono Papa, o próximo Papa, que virá depois do Francisco. Ele é o próximo Papa da nova ordem mundial, que é o primeiro. Que depois dele eles talvez vão estabelecer outros papas. Continuará mudança de papas, não sei. A Bíblia não me fala mais, só me fala que vão para o lago de fogo. Mas eu lhes digo que depois do Francisco, esse é o jovem Papa que virá, o novo Papa americano budista, filho de um coreano. Daí a junção Estados Unidos e Coreia do Norte, Coreia do Sul, para trazer de lá o novo Jesus, a nova ordem mundial. Daí surge o plano da águia, que o Romilson tanto ensina. Então, querido, vamos meditar para finalizar o que a Bíblia nos diz sobre o grupo de vencedores, que o Romilson tanto ensina. Vamos ver esse grupo de vencedores, qual é verdadeiramente o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Deixa eu colocar aqui para a gente fazer uma reflexão final e terminar o vídeo. Eu alertei sobre isso, e é sobre essa postagem que eu quero mostrar para vocês.
Vamos lá. Aí, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, 21. Ai dos que vão cair na armadilha falsa, da falsa águia, este grupo de vencedores, da Laodiceia, vão se salvar dentro da grande tribulação. É o remanescente. Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com o colírio, para que vejas. Apocalipse 3, 18. Depois destas coisas, olhei e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas. Esse grupo de vencedores, que estavam trajando de vestes brancas, de várias partes de línguas, tribos, nações, de continentes, de povos, são os cristãos de todas as partes do mundo. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. É no sangue do Cordeiro, irmão, que o grupo de vencedores, que o Romilson tanto ensina, tanto prega, vão se salvar. Mas tem um porém. É com o próprio sangue de vocês. Vocês vão derramar sangue para pagar o preço de fazerem parte da Laodiceia, que precisa se vestir de branco para se limpar das impurezas que adquiriram na podridão desse cristianismo. Eu vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Cristo, eu esqueci até de tirar o nome de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram. Olha que isso aqui na grande tribulação. Estou falando agora, nesse tempo final, que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas e mãos, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O grupo de vencedores que vocês estão aí acreditando no engano será salvo na tribulação. Não coloquem grupo de vencedores no lugar da igreja. A igreja será arrebatada, Apocalipse 12, 14, 15 e 16. Nos 3 versículos, Apocalipse 12, versículo 14, versículo 15 e 16, fala do arrebatamento da igreja para fora da vista da serpente. E a serpente ira contra a igreja, mas não a encontra. E a serpente se levanta contra quem? Apocalipse 12, 17 é claro em dizer: o grupo de vencedores, o remanescente. E vai fazer guerra ao resto, ao remanescente da semente, que é Cristo. E com eles fazer a perseguição. Não é a igreja que será perseguida. Não será a igreja que será assassinada. A igreja é a noiva. A igreja é a esposa. É o corpo. Sai o Cristo cabeça, a igreja o corpo. Sai o conjunto. E vão juntos. E vem o conjunto, o falso Cristo e a falsa igreja. E vocês, grupo de vencedores, passarão pela tribulação. E vocês vão ter que dar vida para se salvar. 5 virgens loucas para a esquerda, 5 virgens prudentes para a direita. Joio para a esquerda, trigo para a direita. E o trigo para dar fruto precisa morrer. Não haverá facilidade, irmão. Não existe, não caia nessas garras. Lembre-se do Robert, o menino Robert,
que disse que em 2013 já era o tempo do anticristo, que ele iria se sentar, que iria cair tudo aquilo, que o povo iria para as montanhas e que na montanha assistir televisão e ver de lá, de camarote, iam ver a grande tribulação. Lembre-se que nada aconteceu e ele disse: irmão, vocês querem me acusar? Culpem os americanos, culpem aqueles que nos ensinaram estes ensinos. Amanhã vocês vão apedrejar o Romilson, não vão ter tempo. Como vocês tentaram fazer comigo, vocês não conseguirão. Porque ou vocês vão ter que correr, tentar fugir, ser perseguidos, assassinados por amor a Cristo, ou amanhã vocês vão se unir ao lado deles como fizeram com Eldimar, para perseguir e para matar. Assim como a bunda do dragão se uniu com evangélicos, protestantes, católicos, espíritas, macumbeiros, gays. Eldimar rebanhou aqui gente de toda espécie de fé, de crença religiosa, para perseguir o Marcos. Lembre-se que o Marcos foi aqui perseguido ferozmente por muitos. O Marcos foi perseguido ferozmente por muitos, ao ponto de desejarem minha prisão e minha morte. A Bíblia diz, irmão, que serão seus parentes, seus amigos, os mais próximos de vocês, que vão entregar vocês. Sabe por que eles vão entregar vocês? Porque eles vão achar que estão fazendo certo. Lembra de Paulo, que era Saulo, e Saulo perseguia, matava, aprisionava, até que um dia ele caiu na real, caiu do cavalo. Senhor, o que tu queres comigo? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas, Senhor, Roma me ensinou a te perseguir, a perseguir os teus seguidores. Paulo, Paulo, estás nas trevas e no engano. Saulo, Saulo, vem para o lado de cá. E Saulo voltou para o lado certo, o lado de Deus. Amanhã, Saulo era perseguido. Saulo foi lá na frente assassinado, depois de prisões e perseguições. No final, já perto da sua morte, ele disse: combati o bom combate, guardei a fé, mas a minha coroa me está reservada. Amanhã, querido, quando a igreja encerrar sua participação na terra, vocês, grupo de vencedores, vocês remanescentes, vão sentir na pele o que Paulo sentiu, o que os primeiros cristãos sentiram, o que cristãos lá no Oriente estão sentindo, quando estão sendo perseguidos, perdendo vidas. Aí vocês vão entender que igreja não foi levantada para perseguir, nem para matar. A igreja, ela é perseguida. A igreja, ela é assassinada. Para finalizar com as palavras de Cristo: assim como me perseguiram, assim como me assassinaram, perseguirão a vocês. Lembre-se, irmãos, que eu tenho dito que esse homem aqui faz parte do engano. Esse homem aqui. Vou abrir para finalizar e deixar esse vídeo aqui para vocês lembrarem que um dia Deus levantou um profeta e disse: esse homem é do engano, esse homem não é da minha voz. Lembre-se que nós estamos dizendo que o Romilson foi levantado, assim como Robert, assim como outros que foram levantados para o engano. Mas não haverá mais tempo para que vocês possam reverter a situação. Finalizando com essa imagem, para que vocês gravem bem o que eu estou dizendo. O grupo de vencedores é uma doutrina diabólica
que substitui a igreja. O grupo de vencedores não é a doutrina da igreja. A igreja sai primeiro. Quem está por trás desse homem? Bom, meu nome é Romilson. Trazendo o engano. Essa revelação não é dele. Já mostrei nesse vídeo. Vem da Ásia. É de lá que virá o falso Cristo, o novo Jesus. Essa visão da águia dos Estados Unidos, parte do falso profeta, para a parte do engano da besta da terra, que pegará muitos de surpresa. Essa visão, queridos, ela não é de Deus. Ela foi levantada na Ásia com o intuito de promover o novo Jesus da Ásia, do Extremo Oriente, que a Ásia é o Extremo Oriente. Assim como do Oriente virá, lembre-se, a Ásia, a Coreia do Sul, faz parte do Extremo Oriente. Daí eles têm a ideia do Jesus que virá do Extremo Oriente. Essa profecia, essa revelação não é do Romilson. Isso já faz anos e anos que isso vem sendo planejada e jogada nas igrejas e na internet. Não caiam nessa armadilha, irmãos. Não caiam nessas loucuras. Não caiam. Não é na multidão que você encontra Deus. Na multidão está o engano. Na multidão estão os falsos profetas. Não se confunda. Não deixe que você caia nessa armadilha. 23 de setembro representa uma era do anticristo, não a era da igreja. É de volta para Israel. Quando Israel será perseguido, atribulado, o remanescente passará pelo o aperto, pela tribulação, pela perseguição e pelas matanças. E não queira fazer parte desse grupo de vencedores que precisarão ser assassinados para se salvar. Há uma chance de se livrar na igreja. A noiva, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quem disse isso foi Cristo. Louvado seja Deus. Vou dar uma pausa, mais ou menos 10 minutos, e vou abrir outro vídeo sobre outro tema. O outro vídeo que eu já programei é esse aqui. A moeda, a nova moeda do anticristo. Digital. Este é o próximo vídeo que nós vamos abrir, mais ou menos daqui a 10 minutos. A moeda digital. O banco, BRIC, Santander, o sonho que Deus me mostrou, se cumprindo hoje. O Brasil vivendo caos, a maçonaria dominando o Brasil, preparando o Brasil para a nova ordem mundial. Estamos hoje, nessa data, dia 5 até o dia 11, para vermos coisas grandes que vão acontecer aqui nessa América Latina, envolvendo grandes pessoas como o Lula, PT e o Papa Francisco. É no próximo vídeo que nós trataremos dessas questões. A moeda digital que está chegando aí. O sonho que Deus tinha me dado em 2014, o Banco Santander, o Banco do Anticristo, está se cumprindo, querido. Abra os olhos. Tudo se cumprindo, o Brasil sendo destruído do jeito que Deus vem me revelando desde 2011, na era do Lula-PT. E a morte do Lula-PT, a morte da República, será o fim do Brasil. Vem aí um novo Brasil, um Brasil de um anticristo. O Brasil que os Estados Unidos vai tomar, a águia. Não caiam nessa, é armadilha. Faz parte da besta da terra, do falso profeta, a nova ordem que virá para o Brasil. Depois desse caos, daqui a 10 minutos, mais ou menos, nós vamos abrir um novo vídeo. Deus abençoe a todos.